Amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire, muito bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse. E o comentário de hoje é a parábola da figueira. Mas antes eu quero mais uma vez agradecer a você aí, meu amigo, minha irmã, que tem me ajudado a fazer esse canal crescer. Muito obrigado aí, tá? É bom também lembrar que nós estamos nas mídias de podcast, tá? Coloca lá no Google, dá um Google e coloca lá Preterismo Completo Podcast e aí você vai ver em todas as plataformas que nossa mensagem está correndo. Então vamos lá, a parábola da figueira. Diz assim o texto de Mateus 24, 32 e até o 34. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o quê? O verão. Aí ele faz uma ilação. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, que coisas? O que ele vem falando em todo o capítulo 24, inclusive essa parábola. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Queridos, a mitologia cristã, e eu chamo de mitologia, tá? Todo aquele engano, toda aquela enrolação, todo aquele engodo para pôr medo e pressionar as pessoas, eu chamo de mitologia. A mitologia ensina que a figueira é a figura de Israel, tá? Que em 1948, mais precisamente em 14 de maio de 1948, a figueira brotou, voltou a brotar, né? Quando todos os povos que estavam na Europa voltaram para Israel, ali dizem que a figueira brotou. A partir daí, surge uma interpretação que aquela geração que viu esse fato acontecer não passaria. Ou seja, de 1948 para cá, essa geração não passaria. Aí, meu querido, já sabe, né? Em cima disso, começaram a fazer cálculos, né, contas, matemáticas complicadas, né, para poder tentar adivinhar o dia que Jesus viria, tá? Aí pegaram uma geração de 40 anos no tempo de Jesus e somaram com 1948, que deu 1988. Então eles começaram a dizer agora que Jesus voltaria em 1988. Ele não voltou. Aí recalcularam, não, dizendo que a geração tinha agora 70 anos. A geração nos dias de hoje tinha 70 anos. Não mais aquela geração do século passado, mas agora a geração de hoje tinha 70 anos. Então fizeram uma nova conta de 1948 com mais 70, que seria uma geração atual, daria o quê? 2018. Adivinha só. Jesus também não voltou em 2018. É uma falácia, é uma brincadeira, né? É viver no mundo de Nárnia. Só pode. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se houvesse alguma árvore que representasse alguma coisa, algum país, ou especificamente Israel, que nós estamos falando aqui, se houvesse alguma árvore que representasse Israel, essa árvore não seria a figueira. Essa árvore seria a oliveira, porque foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 11, 17 ao 24. Né? Diz assim o texto de Romanos 11. Se
Se alguns ramos foram cortados, e ele está falando agora especificamente dos judeus, do povo de Israel. Se alguns ramos foram cortados, e vocês, aí ele está falando sobre os gentios, sendo oliveira brava, foram enxertados entre outros e agora participam da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se eu fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo? Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Então, entenda aqui, o gentio estava se orgulhando, se vangloriando sobre os judeus, porque os judeus tinham restrições alimentares severíssimas, praticavam rituais e coisa e tal, e os gentios, a mensagem para os gentios é somente pela fé. Então eles estavam se gloriando, e Paulo que deu uma cortada nele. Paulo está dando uma cortada nos gentios por causa dessa vanglória, essa soberba. Aí ele continua: pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneçam na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quando eles não se contaminaram na incredulidade, serão exaltados, pois Deus é capaz de exaltá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão exaltados os ramos naturais em sua própria oliveira, irmãos. Aí ele dá esse conselho: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em até parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Então, Paulo aqui estava dando uma cortada nos gentios, dizendo que Israel, os judeus, era a oliveira natural, cultivada de forma natural. E os gentios eram uma oliveira brava, cultivada no meio do mato, sem que ninguém cuidasse dela. Mas mesmo assim, Deus pegou aquela oliveira brava e enxertou num ramo da oliveira cultivada, da oliveira natural. Então, se houvesse alguma árvore que representasse Israel, seria o quê? A oliveira, e não a figueira. Entende isso? Então, quer dizer, o que significa isso? Será que Jesus estava realmente falando, se referindo a Israel, quando ele fala da figueira? Veja o que Lucas 21, 29 até o 32 diz a respeito disso. Ele conta a mesma história, a mesma parábola é contada em Lucas. Mas veja que detalhe extraordinário. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Olhai para a figueira e para todas as árvores que estão em teu redor. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis, por vós mesmo, vocês mesmos têm a consciência, vendo-as, que está perto já o verão. Assim também vós, quando virem todas essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Lucas estava se referindo a essa passagem da figueira como todas as árvores, uma árvore comum. Para Lucas, Jesus estava falando da figueira como se estivesse falando para qualquer árvore comum.
olhar para a figueira e para todas as árvores que estão ao nosso redor. Então, a pergunta que eu te faço, se a figueira representa Israel, o que representa as outras árvores que estavam ao redor? Jesus fala da figueira como se fosse uma árvore qualquer. Não tinha uma expressão de figueira ser Israel. A figura central aqui, queridos, não é a árvore em si, mas o tempo da chegada do reino de Deus. Que ele diz como verão, que ele apresenta, que ele figura como verão, ou a paruse, a sua aparição. Esse é o ponto central da mensagem. É para que eles ficassem atentos ao verão, ao tempo. Mas os frutos e as folhas seriam os acontecimentos para que chegasse o verão, chegasse o dia da paruse. Amados, sem uma exegese clara, eles vão continuar marcando tempos e mais tempos da volta de Jesus. Tá? A parábola da figueira não é sobre a reconstituição de Jerusalém, de Israel, não. Mas o tempo de sua vinda, da chegada do reino de Deus, da sua parúzia. Ok, meus amados? Este é o meu entendimento a respeito desse assunto. E se esse entendimento foi útil para você, inscreva-se aí no canal. Graça e paz.